Bom dia a todos, eu sou o Pablo Gabriel Miller das Chagas e eu participei do Programa de Iniciação Científica PIBIC Fundação Araucária UniOeste. Meu trabalho é intitulado como Dinâmica da Decomposição da Palhada da Aveia em função do consórcio e monocultivo de couve-folha e feijão guandu. Os autores do trabalho, então, sou eu, Pablo Chagas e Maiara dos Santos Souza, e estava sobre orientação da professora doutora Márcia de Moraes Ecker. Introdução. A produção de hortaliças tem como característica marcante o seu caráter intensivo. É uma atividade que degrada intensamente os solos devido ao uso demasiado de arações e gradagens para o preparo da área a ser cultivada. O atual sistema de produção agrícola é baseado em monocultivo e utilização de insumos sintéticos e tem promovido uma redução da capacidade de suporte dos agrossistemas. Ou seja, ele vem limitando a disponibilidade de recursos disponíveis. Desta forma, justifica-se a adoção de meios alternativos de produção que resultem em menor agressão ao agrossistema, sem diminuir a produtividade e a qualidade do produto. Entre as práticas que podem tornar um sistema de produção de hortaliças mais sustentáveis, tem-se o cultivo consorciado de plantas associado ao plantio sobre palhada, com o mínimo revolvimento do solo. O consórcio entre plantas se apresenta como um dos métodos que apresenta inúmeras vantagens no aspecto ambiental, produtivo e econômico. Sendo assim, a associação de manejos diferenciados do solo e da cultura pode minimizar os efeitos bióticos e abióticos negativos, principalmente em sistema de produção orgânico. O consórcio promove um aumento da proteção vegetativa do solo contra a erosão, melhora o controle de plantas invasoras, além de promover um rápido sobreamento sobre o solo. O sistema de plantio sobre palhada, ele depende em grande parte da massa de resíduo vegetal deixada sobre o solo e da taxa de decomposição e percentagem de cobertura do solo promovido pelo material vegetal restante no solo. E a taxa de decomposição é influenciada por fatores como a temperatura, pluviosidades, condições físicas e químicas do ambiente, estrutura e composição da matéria orgânica, além da atuação e diversidade dos organismos que realizam a mineralização da matéria orgânica, transformando-a em detritos orgânicos. Assim, torna-se importante estudar a dinâmica da decomposição das plantas de cobertura do solo em cada agrossistema. Uma planta de cobertura deve alcançar elevada produção de massa seca com maior tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para que metade da massa inicial de resíduos seja decomposta e que proporciona elevada percentagem de cobertura do solo. Os objetivos do meu trabalho. O presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito da consorciação do monocultivo de couve-manteiga e feijão guandu na taxa de decomposição da palhada de aveia por meio do uso de litter bags, o tempo de persistência e a percentagem de cobertura do solo. Material e método. O experimento foi conduzido na Estação Experimental Antônio Carlos dos Santos Pessoa. Ele é localizado nas coordenadas geográficas de latitude 24 minutos 46 segundos sul, longitude 54 horas 22 minutos oeste e altitude de 420 metros. Ele pertence à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, e fica no município de Marechal Cândido Rondon. O estudo foi realizado no período de maio de 2023 a maio de 2024. O solo da área experimental é classificado como latossolo vermelho. O meu trabalho ele teve que ser realizado em duas etapas. A primeira etapa foi a partir da implantação da aveia e a rolagem da aveia. A segunda etapa foi então a parte constituída do estudo da decomposição da massa da aveia em cultivo consorciado e monocultivo.
sendo experimento conduzido em delhamento experimental em blocos casualizados, com 3 repetições. Os tratamentos foram construídos dos consórcios de couve-folha com feijão guandu, com 8 tratamentos e 3 repetições, sendo ele o tratamento 1, couve em monocultivo, o tratamento 2, 4 linhas de couves com 15 plantas de feijão guandu por metro linear na linha central, tratamento 3, 4 linhas de couve com 30 plantas de feijão guandu por metro linear, tratamento 4, 4 linhas de couve com 15 plantas de feijão guandu por metro linear a cada entrelinha da couve, deixando a central vaga. Tratamento 5, 4 linhas de couve com 30 plantas de feijão guandu por metro linear, a cada entrelinha da couve, deixando a central vaga. Tratamento 6, 4 linhas de couve com 15 plantas de feijão guandu por metro linear, a cada entrelinha da couve. Tratamento 7, feijão guandu com monocultivo, com 15 plantas por metro linear. E o tratamento 8, o feijão guandu com monocultivo com 30 plantas por metro linear. Os dados climáticos referentes ao período experimental foram obtidos junto à Estação Climatológica Automática do Núcleo de Estações Experimentais da UniOeste, localizado à área experimental. Aqui eu coloquei um gráfico sobre a precipitação, temperatura máxima, temperatura mínima e temperatura média no período do estudo. Resultados e discussões. Observa-se nessa tabela do slide que os valores do índice de cobertura vegetal após o final do ciclo da aveia não são variáveis que apresentou diferença significativa dos métodos de cobertura. Então, não houve diferença significativa entre os tratamentos em estudo. Os dados indicam que em todos os tratamentos tinham em suas parcelas mais de 93% de índice de cobertura vegetal pela palhada da aveia, sendo o maior valor 95,67%, constatando-se, portanto, que a cobertura vegetal sobre o solo, antes da instalação de experimento com as culturas couve e feijão guandu, eram bastante uniformes e homogêneas. Resultados aproximados foram encontrados por Rodrigues em 2005, em seu trabalho com sistema de manejo do solo na cultura da soja, utilizando como um de seus tratamentos a palhada de aveia. Ele obteve um índice de cobertura vegetal no plantio direto de 91%, reforçando a importância da utilização de coberturas vegetais não apenas para a sustentabilidade do sistema agrícola, mas também para a melhoria da produtividade das culturas. Embora o teste de comparação das médias tenha indicado que não houve diferença significativa entre os tratamentos em estudo, a análise de regressão ao longo do tempo revelou um decaimento progressivo na matéria seca remanescente para todos os tratamentos. Esse comportamento indica que, independente do tratamento, houve uma redução constante da matéria seca ao longo dos dias, conforme descrito pelas equações ajustadas no modelo polimonial de segundo grau, que está aqui. Esse modelo ele vai mostrar que a análise da quantidade de resíduo da palhada de aveia ao longo de um período de 150 dias revela uma diminuição significativa. Inicialmente, registrou-se a permanência de média de 84% da quantidade inicial de matéria seca. Ao longo dos 150 dias, observou-se significativo aumento da decomposição da palhada, aonde no período de 150 dias a quantidade de resíduo final variou entre 31% a 47%. Essa redução indica que não apenas a degradação natural da palhada, mas também pode refletir a eficácia de práticas de manejo adotadas no cultivo, que influenciam a decomposição da matéria orgânica do solo. As conclusões deste trabalho foram que o monocultivo de feijão guandu e o consórcio com couve e manteiga não afetaram a decomposição da palhada de aveia nas condições experimentais. Agradecimentos. Eu agradeço
É a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campo de Marechal Cândido Rondon, por ter me cedido esta bolsa.